Bem-vindo à geração Coque, a geração do conhecimento. Olá pessoal, como vai? Questão número 8, segunda fase FUVEST, São Paulo, 2009. Uma questão em que um dos seus 4 itens, o examinador te cobrou 4 itens. É complicado de se entender. Não é resolução assim, trabalhosa, não. É de você entender o que ele está pedindo, tá? Ele deu para você uma função quadrática, ele trouxe a função, manda você considerar, para cada número real m, considere a função f de x é x quadrado mais mx mais 2. E no item A, ele pede, determine em função de m, as coordenadas do vértice da parábola de equação y igual a f de x. Função quadrática, o gráfico será uma parábola de concavidade voltada para cima, caso o coeficiente dominante seja maior que zero. Ou concavidade voltada para baixo, caso o coeficiente dominante seja menor que zero. Tá certo? Então veja, temos que lembrar, x do vértice, y do vértice, coordenada x do vértice, coordenada y do vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então veja, o item A é bastante simplesinho. Vamos acompanhar a resolução aí. Observe, considere a função f de x é x quadrado mais mx mais 2. Ele quer as coordenadas do vértice em função do m. Olha lá, x do vértice menos b sobre 2a. Então, menos o b, que é m, sobre 2 vezes o a, que é 1. Você tira aqui o x do vértice, é menos m sobre 2. E o y do vértice, Fredão? Vamos lembrar? Y do vértice menos delta sobre 4a. Lembra do delta, discriminante, lá de uma equação do segundo grau. b quadrado menos 4ac. Então, o y do vértice, olha lá, menos delta sobre 4a. Fazendo-se essas continhas simples, tira-se, portanto, o y do vértice. Então, nós temos o x do vértice e o y do vértice. Observe que em função de m, o item A está terminado. Vamos observar e ver agora o que ele pediu no item B. Observa, cuidado, hein? Determine os valores de m reais para os quais a imagem de f, a palavrinha é agora. A imagem de f contém o conjunto y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 1. Então ele quer que você encontre os valores de m para que a imagem da função quadrática contenha o conjunto y maior ou igual a 1. Nós temos que perceber a grande sacada. Vamos observar essa resolução aí. O item B. O item não muito simples. Ele quer que a imagem de f contenha o conjunto y real, tal que y maior ou igual a 1. Para isso, a grande sacada. O y do vértice tem que ser menor ou igual a 1. Sendo o y do vértice um número menor ou igual a 1, a imagem, o conjunto imagem da função, conteria o conjunto y maior ou igual a 1. Sendo assim, utilize o y do vértice encontrado no item A. Y do vértice, olha aí, 8 menos m quadrado sobre 4. Então, esse 8 menos m quadrado sobre 4 tem que ser menor ou igual a 1. Efetuando-se as contas, você tira uma inequação do segundo grau. M quadrado menos 4 maior ou igual a 0. E aí, resolve essa inequação e tira o intervalo real. M menor ou igual a menos 2 ou M maior ou igual a 2. Portanto, para valores de m reais menores ou iguais a menos 2 ou maiores ou iguais a 2, o conjunto imagem da função f conteria o conjunto y maior ou igual a 1. Ok? Agora, o item C. Parecido com este, mas um pouco tranquilinho. Ele fala assim, determine o valor de m para o qual a imagem de f, nesse momento, seja igual ao conjunto y pertencente aos reais, tal que y maior ou igual a 1. No item B, ele queria que o conjunto imagem da função contivesse o conjunto y maior ou igual a 1. Agora não. Agora ele quer que a imagem, o conjunto imagem da função f, seja igual ao conjunto y menor ou igual a 1. Vamos observar aí. Qual que é a sacada do problema? Para que isso aconteça, olha lá. Para que a imagem de f seja igual ao conjunto y maior ou igual a 1, a sacada é você assumir agora que o y do vértice tem que ser igual a 1. Sendo o y do vértice igual a 1, a imagem seria do 1
para o mais infinito. Ou seja, todos os valores y maiores ou iguais a 1. Aí aconteceria a igualdade entre os conjuntos. Substituindo o valor do y do vértice que você encontrou no item A, olha lá, fazendo as devidas contas, você tira dois valores para m. m igual a menos 2 ou m igual a 2. Só que eu queria que você tivesse cuidado, porque no enunciado ele pergunta, determine o valor de m. Está no singular, é um só. Então, ou é m igual a menos 2, é m igual a 2. Vamos analisar. Veja, se o m for menos 2, a função quadrática seria f de x igual x quadrado menos 2x mais 2. Portanto, função do segundo grau, coeficiente dominante positivo, parábola com concavidade voltada para cima, vértice cujas coordenadas x e y são 1 e 1 respectivamente. Observe o gráfico aí. Só que veja, ele dizia também que ele quer que essa função seja crescente para x maior ou igual a 0. Então esse gráfico aqui apresentado, parábola com concavidade voltada para cima, cujo vértice é o ponto de coordenadas 1 e 1, não satisfaz o que ele pede, visto que para x positivo, ele quer a função crescente. O que nós não temos, então esse gráfico não pode ser. m igual a menos 2, furou. Só pode ser, portanto, m igual a 2, mas vamos observar o porquê da veracidade. Para m igual a 2, a função quadrática ficaria x quadrado mais 2x mais 2. Coeficiente dominante positivo, parábola com concavidade voltada para cima, cujo vértice agora será o ponto de coordenadas menos 1 e 1. Okay? Agora observe por que esse gráfico está legal. Por que o m igual a 2 satisfaz o que a gente quer no item C? Porque ele quer que para x positivo, ou seja, repito, para x maior ou igual a 0, a função seja crescente. Então observe que esse gráfico, para x maior ou igual a 0, você tem função crescente. Olha aí o arco da parábola. Okay? Então o item C, ele queria saber o valor de m para que o conjunto imagem fosse igual ao conjunto y maior ou igual a 1, o m tem que ser 2. Bonito esse item C. Agora vejamos o item D. Um problema, temos que ter muita cautela para entender o enunciado. Entender o enunciado, a solução é rápida. Interessante, hein? Ele diz, encontre para a função determinada pelo valor m do item C, ou seja, encontre para a função, utilizando m igual a 2, que é o valor que você encontrou lá no item C, e para todo y maior ou igual a 2, o único valor de x positivo, tal que a função f de x seja y. Então, utilizando m igual a 2, você tem a função. Pensando em valores y maiores ou iguais a 2 e x positivo, ele quer que você encontre o valor de x que faça a função f de x ser igual a y. Vamos observar? Vamos ver as condições que foram impostas por esse enunciado, por esse item D. Observe. Veja as condições. Ele quer que você utilize m igual a 2, quer que os valores y sejam maiores ou iguais a 2, quer que os valores de x sejam positivos, maiores ou iguais a 0, e f de x seja igual a y. Portanto, pede para você encontrar, para cada y maior ou igual a 2, o único valor de x positivo, de forma que f de x seja y. Poxa, eu vou pegar a função f de x, que nós encontramos no item C, que é x quadrado mais 2x mais 2, e igualar a y. Olha aí. Mas ficou uma equação estranha, Fredão. Espera aí. O mais y aqui no segundo membro da equação, eu vou passar para o primeiro membro. Então, observa. X quadrado mais 2x mais 2 menos y igual a 0. Virou uma equação do segundo grau na variável x. Ele não quer esse x? Isolando o x, um trabalho aritmético, você tira que x é raiz quadrada de y menos 1, menos 1. Fica assim o item D dessa questão número 8 da segunda fase da FUVEST. Um abraço para vocês. Bem-vindo à geração COC, a geração do conhecimento.